Olá, gente, bom dia. Voltei para a nossa segunda aula de hoje, certo? Que vamos trabalhar geografia no nosso capítulo 2, na página 262, tá bom? Vamos falar sobre fluxos migratórios internos. Mas o que é isso? Fluxos migratórios internos, tá bom? Gente, fluxos migratórios internos é aquele deslocamento de pessoas, tá bom? Que moram em um lugar e que vão morar em outro. Porém, quando falamos de fluxos migratórios internos, a gente está falando apenas dentro do nosso país. Pessoas que se deslocam de sua cidade natal para morar em outra cidade, mas sem sair do nosso país. Exemplo, pessoas que saem de Fortaleza para trabalhar e morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, qualquer outra cidade do nosso país, tá bom? Essa página eu não vou ler o texto, gente, para o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas eu vou explicar o que vocês precisam entender, que é o mapa, que é muito interessante, certo? Que fala sobre os fluxos migratórios, principalmente nos séculos 16, 17 até o século 20. Vamos entender como é que funciona isso aqui, tá bom? Ó, aqui fala nesse mapa. Nesse texto está falando sobre as principais causas dos fluxos migratórios no século de 1900, no século 16 e no século 17, 18, 19 até o século 20, tá bom? Esse primeiro mapa aqui, gente, certo? É o Brasil, produção de cana-de-açúcar, século 16 e 17, ó. Então é o seguinte, as principais causas, existem vários fatores que causam os fluxos migratórios. Porém, nessa época, uma das principais, acredito que hoje também, uma das principais causas para as pessoas se deslocarem de sua cidade para morar em outra é a economia. Ou seja, em busca de um trabalho melhor, em busca de uma condição de vida melhor, certo? Nesses dois mapas, ele fala exatamente disso, certo? Do deslocamento dessas pessoas em busca de trabalho, tá bom? Aí esse primeiro mapa o Brasil na produção de açúcar no século 16 e 17. Vamos entender, ó. Aqui na legenda, você vê que a setazinha está passando aqui, ó, na legenda, nessa área verde, quer dizer que são as áreas de cultivo de açúcar no século 16 e 17. Onde é que se localizavam essas áreas, essas áreas de cultivo, ó? Aqui, ó, sempre na região do litoral, ó. Só na linha do litoral aqui, ó. Então passava pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, seguia aqui no litoral, ó, passando pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, ó, Ceará, até aqui o Maranhão, certo? Então a população se concentrava nessas áreas aqui do litoral, ó, porque era onde tinha fonte de renda, tinha trabalho, era onde o pessoal ia para trabalhar na plantação na produção da cana de açúcar, tá bom? Vocês vão precisar entender esse mapas aqui, tá bom? O segundo mapa, gente, ó, prestem atenção, é no século 18 já. O primeiro é 16, 17 e o segundo no 18. Essas áreas aqui amarelinhas, certo? As minas de ouro, quando surgiu as áreas, ó, aqui, ó, a legendazinha, certo? Onde surgiu as minas de ouro. Brasil, principais minas de ouro do século XVIII. Então, gente, foi o que aconteceu. Esse pessoal que morava aqui nesse litoral, tá verdinho aqui do primeiro mapa, trabalhando na plantação de açúcar, certo? Durante o século XVI e XVII, quando encontraram essas minas de ouro aqui, ó, certo? O que foi que aconteceu? Esse pessoal que morava aqui nesse litoral passaram a migrar para esses estados aqui para trabalhar na mina de ouro, certo? Então, ó, aqui em Mato Grosso, Distrito Federal, passando por Goiás, ó, Minas Gerais, uma boa parte, Bahia, certo? Então, quando encontraram essas minas de ouro, a população se concentrava nessas regiões, que era a principal fonte de renda, principal fonte de economia da época, certo? Então, prestem atenção aí. Vamos lá, temos outro texto aqui embaixo,
Vou só ler porque esse é curtinho. Ó. No século XIX, muitos nordestinos migraram para a região norte do país em busca de um trabalho na extração de látex, material utilizado para produzir borracha. No século XIX e XX, além dos estrangeiros, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais começaram a receber migrantes de outras partes do país. Muitas dessas pessoas eram atraídas pela possibilidade de trabalhar nas lavouras de café. Então, gente, é o seguinte, começando do século 16 e 17, que a principal fonte de trabalho era que a produção da cana-de-açúcar. Durante o século 18, aliás, durante o século 18, eram as minas de ouro, certo? E 19 e 20 foi a produção, ó, 19, a produção do látex, que é o material utilizado para a borracha, fazer a borracha, e também a produção de café durante o século 19 e 20, certo, gente? Então eles procuravam esses estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que até hoje é um dos principais mais procurados, né, para quem deseja uma fonte de trabalho, enfim, vão para esses lugares. Eu vou explicar, gente, a nossa atividade vai ser do livro complementar, página 90 e 91, tá bom? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, pessoal. Ó, livro complementar, na página 90 e 91, certo? Vou explicar para vocês o que vocês vão fazer nessa atividade. Ó, são apenas duas questões, certo? A questão 13 diz o seguinte: complete a tabela para organizar as informações sobre os fluxos migratórios que ocorreram no Brasil em diferentes épocas, que foi o que eu expliquei sobre os mapas, certo? Naquele texto. Então, vocês para responder, fiquem lá no texto, olhem pelo texto que vocês vão conseguir, tá bom? É facinho. Prestem atenção. Aqui, ó, vocês vão completar esses espaços aqui, ó, que tá sem nada, tá bom? Como assim, ó? Prestem atenção. Aqui nós temos os séculos, o principal produto econômico e a parte do Brasil onde migraram. Aí aqui é o seguinte, ó, nessa primeira coluna, o que está acontecendo? Séculos, foram nos séculos 16 e 17. O principal produto econômico foi a cana-de-açúcar, certo? Mas está faltando, ó, a parte do Brasil para onde migraram. Então vocês olhem no texto, gente, lá no século 16, naquele mapa, no primeiro mapa, no século 16 e 17, que a principal fonte econômica era a cana-de-açúcar, tá bom? Para onde as pessoas estavam indo, que eu expliquei, tá bom? Aí vocês colocam aqui, era para o Nordeste, coloca Nordeste, era para o Norte, coloca Norte, era para o Sudeste, coloca Sudeste. Eu vou colocar a parte do país aonde o pessoal estava indo durante o século 16 e 17 na produção da cana-de-açúcar, tá bom? Nesse primeiro espacinho aqui. A segunda coluna, ó, século 18, certo? A parte do Brasil para onde migraram era o interior do Brasil, mas está faltando o principal produto econômico. O que era que estava acontecendo, o que era que o pessoal estava fazendo durante o século XVIII no interior do Brasil? Era a produção do café, se for, coloca aqui. Era a cana-de-açúcar, coloca aqui. Era a mineração, coloca aqui. Era o látex, coloca aqui. Era outra fonte de economia, coloca aqui, tá bom? Vocês vão descobrir qual era, século XVIII, interior do Brasil. Também olhem para o mapa e o texto que está lá dizendo, tá bom? O texto da página 262 do livro, do módulo 1, tá bom? A terceira coluna, gente, ó, século XIX, certo? A principal produto econômico era o látex e tá faltando aonde o pessoal estava indo, ó. Onde era que no século XIX a produção do látex, aonde era, gente? Era no Nordeste? Coloca. Era no Sudeste? Coloca. Era no Sul? Coloca aqui. Era no Norte? Então coloca aqui a parte do Brasil para onde o povo estava migrando no século XIX na produção do látex, tá bom? A última coluna está faltando os séculos, ó. Vocês vão colocar aqui que os séculos era o principal produto econômico era o café. A parte do Brasil para onde migraram era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, certo? E eles querem que você coloque em que séculos isso aconteceu, tá bom? Em qual século a principal produto econômico era o café e os principais lugares dessa economia era São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então vocês colocam. Facinho, gente, só prestar atenção lá no texto e nos mapas que eu expliquei, tá bom? A questão 14, gente, ó, prestem atenção.
Os fluxos migratórios internos ocorreram no Brasil em diferentes épocas. Em cada um desses períodos, um produto agrícola diferente passou a ser produzido em grande escala, transformando a economia do país. Entre eles, a cana-de-açúcar, café e o ouro. Nas imagens a seguir, contorne. O que é que vocês vão fazer, gente? Está pedindo para vocês contornar, porém não é necessário. O que é que vocês vão fazer? Deixa eu só descer mais um pouquinho aqui, para vocês entenderem, ó. Contorne: de verde, produtos feitos com cana-de-açúcar; de vermelho, produtos que contêm café; e de amarelo, produtos feitos com ouro. Dica: há produtos que podem ser contornados com duas cores, ou seja, há produtos aqui que é feito tanto de, por exemplo, de cana-de-açúcar e de café, tá bom? Então vocês coloquem os dois. Gente, contornar não é para você necessariamente circular, não. Você vai colocar aqui a resposta aqui embaixo, ó. Você vai colocar aqui embaixo escrito. Então, por exemplo, esses produtos aqui, ó, é bala, bombom, é jujuba, certo? Você acha que é feito esses produtos aqui? Aí você volta aqui. De que ele é feito? Ele é feito de cana-de-açúcar, ele é feito do café, ele é feito de ouro. Se for feito de cana-de-açúcar, então você coloca aqui, ó, cana-de-açúcar, passa um tracinho e coloca verde, a palavra verde aqui na frente para indicar a cor, tá bom? Se for feito de café, então você coloca café, espacinho, vermelho, tá bom? Se for feito de ouro, você coloca ouro, espacinho, amarelo. Aí aqui temos outra imagem, ó, um anel, certo? Aqui, aí vocês vão colocar abaixo dessa imagem aqui, de que é feito esse produto aqui? Ele é feito de cana-de-açúcar. Se for, você coloca cana-de-açúcar verde, café vermelho ou ouro amarelo, tá bom? E assim vocês vão fazer em todos esses produtos que tem aqui, ó, tá bom? Ó, sempre coloca aqui abaixo, gente. Não precisa circular, não precisa pintar, não precisa fazer nada. É só para você colocar aqui de que esse produto é feito. Se for de cana-de-açúcar verde, café vermelho, ouro amarelo, tá bom? Coloca de que é feito, dá um espacinho e coloca a cor. Só isso, gente, tá bom? Só essas duas páginas, as duas questões, ó. Essas imagens aqui, até a 91, beleza? Ótimo. A aula de geografia de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima aula.